Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Boa noite, irmãos. Boa noite. Paz seja convosco. Amém? Tudo bem aí? Tranquilo aí? Alguém está com frio? Não? Glória a Deus. Alguém está com calor? Tem um que errou, a gente errou, né, no guarda-roupa. Está saindo de casa também. Comecei a suar, mas eu já estou suando aqui em casa. A hora que eu começar a pregar, porque a gente começa a pregar, esquenta, né? Começa a suar. Aí eu vou derreter, voltei para trás, tirar aí uma blusa. Mas graças a Deus por esse tempo maravilhoso, que hora está frio, hora está quente. Mas se é frio, está quente, nós estamos aqui, amém? Amém? Quem é que não veio hoje aí? Levanta a mão, quem não veio? Quem não veio hoje? Não veio no culto agora? Não, quem não veio aqui no culto agora. Vou mudar a pergunta então. Quem que não está aqui no culto, levanta a mão. Quem não está? Irmão, quem não está, nem para levantar a mão consegue, né? Nós estamos aqui, graças a Deus, e tem mais gente aí com você. Dá uma olhadinha quem está com você aí do teu lado, atrás. Se tem alguém que você conhece, já da tua célula, chega perto dele aí. Bate um pouco, já pega o celular, leva junto, diga, vem cá, vamos fazer uma foto nós dois. Que nós estamos no culto hoje, nós estamos no culto. Nós estamos on, diga, nós está on, diga, eu estou on. Faz aquela selfiezinha. O momento tô on no culto. E posta lá, coloca lá. Hoje é só. Não, tá. Amanhã, olha aqui amanhã. Vem cá com nós. Deixa eu ficar aqui um pouquinho mais longe. Aê. Fala, marca aí que é costeira. Bota lá, hashtag. Hashtag tô on no culto. E aqui, costeira. É nóis. Deixa eu fazer aqui a hashtag. Hashtag tô on no culto. Isso. Aí. Mas não esquece de marcar aí que coceira, que depois você vai ficar lá, vai aparecer na página da igreja, lá no perfil da igreja lá. Ela vai colocar você lá no Instagram da igreja da que costeira. Amém? Deu certo aí? Tudo buenas? Amém? Então pega a Bíblia na mão agora. Abre ela, Evangelho de João. Aliás, o Evangelho de Jesus Cristo segundo João. No capítulo de número 3, versículo de número 30, eu quero ler o 29 também, 29 e 30. Vamos bem rapidinho, o horário está bem avançado. Senão nós vamos até a meia-noite hoje. Amém? Quem quer até meia-noite hoje então, hein? Eu quero ver. Eu deixo a chave com vocês que eu vou embora mais cedo. Mas pode ficar aí se quiser. A casa é nossa. Amém? De repente, se comprar uma pizza depois do culto, eu fico também um pouquinho. Você vai pedir uma pizza? João 3, 30, aliás, 29, leu 29 e o 30. Amém? Antes de eu ler, tem um certificado aqui, vamos ver se está aqui os donos do certificado. Está aqui o Breno Souza Pivovar dos Santos, está aí? E o Jonathan Soski. O Jonathan. O Breno está aí, o Breno? Tem alguém do Breno por aí? Família, pai, mãe? Vem cá, pega e leva lá para o Breno. Senão vai fazer aniversário aqui, daí. De novo. O Breno tem coleção já de certificados, glória a Deus. Você ainda não fez a escola, venha fazer a escola, venha aprender mais de Jesus, mais da palavra de Deus, ser abençoado. Aprender a vencer as dificuldades, aprender a vencer os obstáculos, aprender a vencer, derrubar muralhas. Que a palavra de Deus nos ensina a sermos vencedores, amém? João 3, 29, já achou, né? Diz assim, ó. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. E o versículo 30, que é o versículo tema da nossa mensagem de hoje. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Amém? Amém?
De novo no 29, ó, aquele que tem a esposa, aquele que a possui o coração da esposa. Aquele que tem a esposa é o esposo. O esposo é aquele que possui o coração da esposa, ele que tem a esposa. Mas o amigo do esposo, aquele que ajuda, auxilia, diz assim, aquele que lhe assiste, o que lhe serve. E ele ouve e o ouve. Quando ouve, ele alegra-se muito com a voz do esposo. Fica felizão demais, porque o esposo está perto, está próximo. Ele diz assim, a minha alegria, vou perder aqui, assim pois já este meu gozo, a minha alegria está cumprido, João disse, já estou satisfeito, sou felizão. Aí ele diz, mas é necessário que ele cresça e que eu diminua. Amém? Pai, fala conosco, Espírito Santo, fala no nosso coração agora, pela tua palavra mais uma vez. Nós não apenas queremos, mas nós precisamos ser tocados pelo Senhor. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Se assente. Assente, fique tranquilo, fique em paz e preste muita atenção, que eu vou ter que acelerar um pouquinho. Vou ter que fazer um áudio aqui no 2.0, né? No 2.0 não dá para entender, né? No 1,5, 1,5. Vamos lá. Se fosse áudio do WhatsApp, né? Se pudesse acelerar o pastor, né? Vou dar uma aceleradinha, mas é importante que a gente entenda o que Deus está falando, o que Deus está fazendo, que é bem importante também. Olha que João Batista, João ele era o precursor, era aquele que vinha falando de Deus e falava de Jesus. João ele estava no início já do seu trabalho, do seu ministério. E a Bíblia diz aqui que em um dia qualquer em que João estava pregando o evangelho e batizando, e muitas pessoas o procuravam porque ele era muito usado por Deus. Os discípulos de João, eles descobrem ou ouvem falar que Jesus também estava pregando e também estava batizando. E eles vieram correndo falar com João, um pouco preocupados talvez, porque como assim agora existe um outro pregador, existe outra pessoa fazendo aquilo que fazemos, mas num sentimento assim de preocupação. Eles estavam preocupados com a relevância e que Jesus estava alcançando. Eles vieram até João e falaram aqui um pouco antes, você pode ler, ele diz, aquele que você apresentou, aquele de quem você nos falou, agora ele está lá também pregando e batizando, e todos estão indo ter com ele. E a igreja dele está enchendo, João. E a igreja dele está indo bem, a célula dele está voando. Aquele que começou aqui, aquele que você mostrou, aquele que você revelou. Ele está agora batizando e muitos vão até lá. Muitos estão indo lá. E João Batista, ou João, e João que percebendo, ou talvez para si mesmo, porque às vezes a gente não prega para os outros, às vezes a gente prega para nós mesmos. Tem vezes que a gente tem que pregar para o nosso coração. Tem vezes que a gente tem que pregar para nós mesmos, nos obrigar a entender e compreender, porque a Bíblia diz que o coração é enganoso, ele se engana, o bichinho, ele se apaixona fácil por coisas que não deveria, ele ama o que não deveria amar, ele deseja o que não deveria desejar, e às vezes nós precisamos falar para nós mesmos, pregar para nós mesmos. Quando ele percebe isso, ele testemunha mais uma vez de Jesus, e ele diz, o dono da noiva é o noivo, o que possui a noiva é o noivo. Ele disse a ele que é o mais importante, ele que na verdade é o protagonista da história, ele que na verdade é o protagonista da salvação. Eu estava aqui apenas sendo o precursor, abrindo os caminhos, começando, mas o noivo é ele. Ele disse, e o amigo do noivo, eu sou amigo do noivo. Ele se alegra demais quando ele ouve a voz do noivo. Ele se alegra demais em saber do que o noivo está fazendo. Ele se alegra demais em saber do que o noivo está construindo. Ele se alegra demais em saber do que o noivo está realizando. Ele se alegra demais em saber que o noivo está presente, está ativado. E ele então fala, é o versículo de número 30, num testemunho de quem entende, de quem compreende o seu lugar na história,
de quem compreende o seu lugar no Evangelho, na igreja, naquilo que Deus está fazendo. Então ele fala para os seus discípulos, ensinando-os mais uma vez. O protagonista é ele, e ele disse: ainda é necessário. Não é apenas uma opção, não é apenas um desejo do meu coração, ele disse: é uma necessidade. É necessário ainda que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele ainda seja maior. É necessário que ele fique ainda mais relevante. É necessário que ele assuma ainda mais o protagonismo da história e que eu seja aqui apenas um coadjuvante, o auxiliar, o servo, aquele que ajuda, que serve o noivo naquilo que o noivo precisa que eu sirva. Então ele diz: é necessário, é importante que eu diminua. Para que ele cresça, eu preciso diminuir. É necessário diminuir. E o tema da mensagem para nós nesta semana é importante diminuir. João fala da importância do homem não atrapalhar a obra de Deus. Embora ele tenha sido muito usado por Deus e continua a ser, inclusive com a própria vida, ele reconheceu o momento exato de retirar-se para que Jesus assumisse o protagonismo. Na obra da salvação, Jesus é o protagonista, nós somos meros coadjuvantes. Mas para que ele cresça, é importante que eu diminua. É importante diminuir. É necessário diminuir. Nós estávamos ontem aqui na reunião do diaconato. Você que não sabe, todos os sábados, o diaconato se reúne aqui, aliás, todo o primeiro sábado do mês, que antecede o nosso culto de ceia. Eles sentam ali, conversam e acertam os ponteiros, né? Está sendo feito, não está sendo feito, oram juntos, traz uma palavra para eles juntos conversarem, quase uma célula só do diaconato. Tem dia que eles fazem uma comidinha, né? Tem um lanchinho. Ontem eu vim aqui, errei o pulo, não tinha o lanchinho. Fiquei esperando. Mas depois eles, à noite mesmo, eles arrumam a ceia. Ontem à noite já estava, essa mesa já pousou aqui arrumadinha. Veio a pastora Rosa ajudar aqui, pastor Arlindo. A pastora Rosa que fez aqui, ó, dessa vez, deram a honra para ela. Ela que arrumou aqui. Botou aqui a caneca do chopp com o negócio aí. Brincadeira. Mas eles estavam ontem conversando, olha aqui, irmão. Estavam conversando e o irmão Michel: pastor, tu quer falar alguma coisa? Eu disse: não tem nada para dizer. Alguém quer falar alguma coisa? Não, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. Não, está tudo bem, não, está tudo bem. Porque às vezes acontece, né, irmão? Acontece. Ó, está errado isso aqui. E às vezes dá uns fightzinhos ali. Mas está tudo bem, 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 está tudo bem. Está tudo bem, está tudo dando certo, Deus está agindo, Deus está operando, as coisas estão acontecendo, nós vamos ver ainda hoje o que Deus está fazendo, o que Ele faz. Está tudo bem. Eu disse: meu Deus, e agora? E agora? Agora o que a gente faz? Não estava preparado para esse momento, porque a gente é treinado para resolver problema, a gente é treinado para correr atrás do prejuízo, a gente é treinado para fazer. Agora está tudo dando certo. O que a gente faz agora que está tudo dando certo? Eu conversava com o irmão Michel lá e falava da igreja, como a gente vê nesses anos, Deus está fazendo, construindo, crescendo, já projetando mais, fazer maior. Eu lembro dos dias que eu andava em volta daquela igrejinha pequenininha aqui, afundava carreiro, contando os passos, medindo quantos metros para lá, quantos metros para cá. Era só um sonho. E agora nós já estamos aqui, e agora parece que essa aqui é a pequenininha. Já o sonho é maior porque, né, os planos, os projetos são sempre maiores que os recursos. Mas Deus está fazendo e tudo está indo bem, as redes estão indo bem, as células estão indo bem. Não sem dificuldades, é claro, né? Não sem luta. Mas estamos avançando e este é um momento perigosíssimo. Um dos momentos perigosíssimos é quando a gente está tendo sucesso. Quando o sucesso chega. Quando os sonhos são realizados. Quando as coisas estão funcionando, quando Deus fez o milagre, quando a família está restaurada, quando tudo está indo bem, é um dos momentos mais perigosos que nós corremos.
Porque nós temos às vezes a vontade ou o desejo, a impressão de que nós estamos fazendo algo. É perigoso quando a gente pega aqui o microfone e prega, e Deus muda a vida, e Deus toca nos corações, e o Espírito Santo se move. É perigoso que a gente saia daqui achando que nós fizemos alguma coisa. É perigoso que a gente pense que Deus está trabalhando só porque eu estou aqui. Como diz lá o jogador, né? O Cristiano Ronaldo. É o Cristiano Ronaldo fala, né? Estou aqui, né? Estou aqui. Como se fosse só ele. Joga sozinho. Ele é o goleiro, é o zagueiro. Ele faz meio campo. Os caras fazem tudo, toca a bola, ele chuta pro gol. Estou aqui. O cara é bom, é lógico que ele é bom. Joga muito. Mas se o goleiro não ficar defendendo lá atrás, ele não vai ganhar. Ele não vai ser campeão. Não vai ter título. Mas às vezes nós queremos assumir para nós mesmos o protagonismo daquilo que Deus está fazendo. Assumir para nós mesmos o protagonismo daquilo que Deus está construindo é perigoso demais. Porque a gente fica todo cheio. Parece um capetão daqueles bem brabão, né? Vou matar, vou cozinhar, vou fazer, vou trucidar. Eu sou brabo, eu sou o capeta. E a gente vai lá em nome de Jesus, sai. E ele vai embora. Irmão, já estufa o peitinho, né? Já sai. Perigoso. Olha o poder. Às vezes nós nos embriagamos com o poder que é de Deus. É um momento perigoso que João estava vivendo, e os discípulos estavam vivendo um momento de protagonismo. Eles estavam vivendo um momento importante. As multidões vinham até ali, eles pregavam, eles se arrependiam, os homens se arrependiam, desciam as águas, eram batizados, mas de repente Jesus está fazendo algo diferente. Mas de repente Jesus está com outro movimento diferente. E os discípulos de João, eles correm até ele e dizem: aquele Jesus que você apresentou aqui, em vez de ele vir aqui e batizar com a gente, em vez de ele vir aqui e ficar com a gente, ele está batizando lá também, e todos estão indo ter com ele. Às vezes num momento de relevância, o que a gente pensa ser relevante ou estar relevante, nós esquecemos que quem possui a noiva é o noivo. O dono da noiva é o noivo. O dono do poder é ele. Quem faz tudo é ele. É por isso que João, compreendendo o caminho que os discípulos estavam indo, ele disse: é importante que ele cresça ainda mais e que eu diminua. O meu negócio aqui é diminuir. O meu negócio aqui é desaparecer. O meu negócio aqui é fazer, apenas servir o noivo. Porque ele é quem tem que crescer, Jesus é quem tem que aparecer, Jesus é quem tem que brilhar. Se Jesus está fazendo, então está tudo bem. É importante que eu diminua a necessidade, é necessário que eu diminua. Eu quero falar sobre como diminuir, como nós podemos diminuir para Cristo. Diminuir para que o Senhor continue a fazer, diminuir para que o Senhor continue a crescer. Diminuir para que Jesus faça ainda mais daquilo que Ele está fazendo na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Porque por melhor que possa estar as coisas aonde você está, há algo maior de Deus para ser feito ainda e ser construído. Há algo maior de Deus. Porque Jesus não estava apenas batizando, não estava apenas anunciando o Evangelho, não estava tomando aquilo que João estava fazendo, mas ele estava retomando dali para produzir algo maior, que era a grande obra de salvação lá na cruz do Calvário. Então a primeira coisa aqui que eu coloquei, que nós precisamos para diminuir, porque é necessário. Aqui, irmão, não adianta buscar mais de Deus se eu não ofereço menos de mim. Não adianta eu querer receber mais de Deus se eu estou competindo com Ele pelo protagonismo das coisas. Nós competimos com Deus pelo protagonismo da história. Queremos nós mesmos ser protagonistas da nossa história, quando Jesus é quem tem que ser o protagonista da história, da nossa história, que Ele está escrevendo, que Ele está fazendo. Então a primeira coisa é abandonar as vaidades.
Abandonar as vaidades. Não é à toa que o grande sábio Salomão escreveu e disse: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Irmão, se tem uma coisa que move o nosso coração é a vaidade. Se tem uma coisa que nos leva por caminhos errados é a vaidade. Tem uma coisa que nos faz dar um passo errado, falar a palavra errada, tem uma coisa que nos faz a tomar decisões erradas, é a vaidade. Uma vez eu falei num discurso político, mas vale aqui para nós porque é uma coisa humana. A vaidade é a vontade de ser, mas o propósito é o desejo de fazer. Se João estivesse movido apenas pela vaidade de ser o grande pregador, apenas pela vaidade de ser o profeta de Deus, de ser o enviado de Deus, de ser o importante, o pastorzão, o ungidão dos céus, se ele estivesse movido apenas pela vaidade, ali mesmo ele tinha desistido e parado. Mas ele não se movia por vaidade, João se movia pelo propósito. Então ele entendia o propósito que era maior do que ele mesmo, um propósito que era maior do que ele era, um propósito que era maior do que aquele tinha. E quando os seus discípulos vieram e disseram: todos estão indo ter com ele, João disse: é importante que ele cresça ainda mais e que eu diminua, porque eu estou andando por propósito. Eu entendo o propósito. Vaidade é a vontade de ser, a vontade de ser importante, de ser relevante, a vontade de ser o protagonista, a vontade de ter o cargo, de possuir o cargo, de possuir alguma relevância, alguma importância. E às vezes nos movemos em Deus e no Evangelho apenas com uma vontade de ser. Eu quero ser reconhecido, eu quero ser compreendido, eu quero ser cuidado, eu quero ser importante para alguém, eu quero ser importante na vida de alguém, eu quero ser importante na igreja, eu quero ser importante na célula, eu quero ser importante na minha casa. E quando eu me movo por vaidades e a relevância não vem, e a importância não vem, e eu sinto que não estou recebendo o reconhecimento que acho que devia, eu tomo a decisão de desistir e parar, porque fui ferido na vaidade. Ferido na vaidade porque eu quero crescer, ferido na vaidade porque eu quero ser, ferido na vaidade porque eu não entendi o propósito de Deus. Então eu quero ser o relevante, eu quero que o meu nome esteja no final da folha, eu quero que eu seja aquele que assina, eu quero ser o importante, eu quero ser o ungidão. E tem muita gente se movendo por vaidades e redes sociais, buscando status, buscando ser alguém, disputando com Deus o protagonismo da história do Evangelho e do evangelismo e da evangelização. Deus é o protagonista, Jesus é o protagonista. É importante que Ele cresça ainda mais e que eu diminua, porque quando eu entendo o propósito, não importa o que Deus está fazendo, onde quer que Ele esteja fazendo, isso não me fere, isso não me prejudica, isso não me atrapalha. Eu me alegro, porque o noivo está presente, o noivo está ativo, Ele está ativado, fazendo milagres, maravilhas. Embora eu não seja participante do movimento que Ele está fazendo lá, algo que Ele me deu para fazer aqui. Quem possui a noiva é o noivo, e eu, como servo do Senhor, movido por propósitos, me alegro em saber que Deus está fazendo algo grande, porque Ele está em movimento, Deus está em movimento, os céus estão em movimento, Deus está fazendo algo importante, porque é importante que Ele cresça e que eu diminua. É importante, é necessário que eu diminua. É uma frasezinha que eu uso muito, até coloquei na internet lá: na guerra das vaidades vence quem tem menos. Na guerra das vaidades. E às vezes vaidosos que somos, entramos em guerra por vaidade. A vaidade ministerial, a vaidade humana, vaidade que às vezes, olha aqui, irmão, relacionamentos se desfazem por vaidade. Um quer ser melhor do que o outro, um quer ser mais importante do que o outro, um quer ser e fica jogando na cara do outro, né? O que ele é, o que eu sou. Se não fosse eu, você não comia nessa casa.
Mas se não fosse eu, não ia nem ter o que comer, não ia ter nem o que fazer. Mas se não fosse eu, você não. Mas se não fosse eu, mas se não fosse você. Mas se não fosse eu. Uma guerra fútil, tola. Uma guerra desnecessária. A guerra das vaidades vence quem tem menos quando nós entendemos isso. Quando nós abandonamos as vaidades. A gente entende que tem guerras que não vale a pena travar. Tem discussões que não vale a pena. Se não fosse eu, você não comia nessa casa. É verdade, meu amor. E que comida gostosa que você faz. Obrigado por estar aqui e existir dentro da minha casa e do meu lar. E deixa ser feliz. Porque no final não importa. Importa que nós temos uma casa, que nós temos um lar, que tenha comida. Deus está nos dando tudo, porque no final das contas não é o que eu faço, não é o que ela faz, não é o que eu sou, não é o que ela é. No final das contas o que importa é Deus, que é o nosso provedor, e coloca o alimento na nossa casa, e nos dá saúde, nos dá condições de ter algo ou de fazer alguma coisa. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Abandonar as vaidades. Vaidade ministerial. Tem gente que vive a vida correndo atrás de cargo. Carguista, apaixonado por cargo. Se perder o cargo, fica endemoniado na hora. Ele quer o cargo. Se tem o cargo, ele está trabalhando. Perdeu o cargo, não faz mais. Olha aqui, irmão, olha bem aqui para mim. Olha aqui. Tem gente que boicota a liderança. Boicota o líder, porque ele sonha em ser líder também. Então na cabeça dele tem uma loucura. Na loucura dele, ele boicota o líder para que não dê certo, para que se o líder fracassar, ele tenha a chance de assumir o lugar, ou de ser um líder. Porque, olha aqui, irmão, se alguma vez na tua vida eu já fiz isso, vaidoso. Se alguma vez na tua vida você viu um líder se batendo, sofrendo, errando, não dando certo, e você pensou, mas se fosse eu, aí eu fazia, mas eu não sou o líder. Olha, o noivo está fazendo, Deus está fazendo, está operando, e eu estou boicotando aquilo que Deus quer fazer, apenas por vaidade, uma vaidade ministerial, a vaidade do coração. Então a primeira coisa para diminuir é abandonar as vaidades, a vaidade que é a sua vontade de ser, e começar a abraçar em Deus o propósito, como João abraçou, o propósito que é o desejo de fazer. Se eu tiver cargo, eu estou fazendo. Se não tiver, eu vou fazer do mesmo jeito. Eu vou trabalhar para Jesus como se eu fosse a pessoa mais importante dessa igreja, como se eu fosse a pessoa mais importante do céu, porque talvez naquilo que Deus me deu para fazer, no lugar onde Ele me plantou, no lugar onde Ele me colocou, eu sou a pessoa mais importante que Deus tem aqui, porque Ele me colocou para fazer algo extraordinário. Eu falo para o pessoal, vai viajar de missões, né? Vai para a África, vai não sei para onde, glória a Deus, nós temos nosso culto de missões, abençoamos, investimos em missões, mas eu digo que a minha África é aqui no Costeira. Eu já estou em missões, eu estou aqui, é o lugar mais importante da terra para mim é aqui, o lugar mais importante que Deus me deu para trabalhar é aqui, é no Costeira, é em Araucária. Eu já sou um missionário, estou trabalhando, estou dedicado, porque Deus me deu algo importante para fazer aqui, e não me importa o que Deus está fazendo na África, não me importa o que Deus está fazendo nos Estados Unidos. Eu ouço histórias de grandes avivamentos, de grandes coisas, o meu coração se alegra com o que Deus está fazendo lá, mas eu caminho na expectativa e na alegria daquilo que Ele também está fazendo aqui, como enviado, como servo de Deus, porque o dono da noiva é o noivo. Não é ficar buscando relevância. Abandone as vaidades. A segunda coisa é o nosso horário. A segunda coisa é subjugar a carne ao Espírito de Deus, que é a guerra das vontades. Subjugar a carne é uma atividade dolorosa e cansativa. O jejum e a oração fazem parte desse processo. Subjugar a carne, irmão. A guerra das vontades, a guerra dos desejos. Para que eu possa diminuir, eu preciso massacrar. Eu preciso diminuir, subjugar a minha própria carne, porque da carne é que nascem os desejos do coração, e os desejos que são fortíssimos. Olha aqui para mim, não brinque, irmão, com a carne, não brinque com as tuas vontades, não despreze, não pense que está tudo bem.
Porque os nossos desejos são fortes demais e eles nos movimentam. As nossas vontades são fortes demais e nos movimentam. Vontades que nascem de um coração que a Bíblia diz que é enganoso. Coração enganoso, com vontades próprias. Nós precisamos vencer, subjugar a nossa carne todos os dias. E é difícil. É uma atividade dolorosa, angustiante. Não é fácil vencer a carne. Não é fácil subjugá-la. Ela é forte demais. Ela não desiste, não para nunca. Não para nunca. Mas que eu possa diminuir para o Senhor crescer, eu preciso todos os dias, diligentemente, disciplinadamente, subjugá-la em oração, buscando a presença de Deus no jejum, andando, a Bíblia diz que aquele que anda, lançando as preciosas sementes, gemendo e chorando. Irmãos, gemendo e chorando é porque é difícil. Gemendo e chorando porque é angustiante às vezes. Gemendo e chorando porque não é prazeroso. Olha aqui para mim, desista de servir a Deus por prazer. Desista de andar e caminhar em Cristo sentindo apenas prazer, apenas nos dias de prazer, apenas buscando satisfação. Tem dias que é gemendo e chorando, porque nós estamos subjugando a carne, as nossas vontades sendo quebradas, destruídas, diminuindo, para que Ele cresça. Diminuir. É importante que Ele cresça. O nosso coração vaidoso, o nosso coração orgulhoso, o nosso coração soberbo. E nós às vezes entramos numa guerra com Deus, discutimos com Deus, brigamos com Deus, porque queremos assumir o protagonismo que é dele. A terceira coisa aqui é obedecer a Deus incondicionalmente. Obedecer a Deus é ir contra os meus sonhos, desejos e vontades. Contra os meus sonhos, olha aqui, irmão. Acabamos de cantar aqui, né? Volte a sonhar, Deus ainda realiza. Mas e se Ele não quiser realizar esse sonho que está no teu coração aí? E se Ele tiver outros planos? Como Ele já disse, eu é que sei que pensamentos que tenho de vós, eu é que sei, pensamentos de paz e não de mal. E se quando nós sonhamos, e quando nós queremos, e se os nossos desejos, se as nossas vontades elas conflitam com a vontade de Deus, como que nós somos? Quem nós somos quando Deus diz não? Quem nós somos quando Deus diz que agora não, ou hoje não, ou nunca? Quem nós somos quando Deus diz desista dos teus sonhos e venha viver os meus? Obedecer a Deus incondicionalmente. Obedecer é quando eu não concordo, irmão. Obedecer não é gostoso, não. Obedecer não é prazeroso, não. Obedecer é angustiante. A gente tem que obedecer. A gente só obedece quando não concorda. Olha aqui, quando não concorda. Se Deus viesse para você e falasse com você no louvor de mão: hoje estou te dando uma missão. Depois do culto eu vou preparar uma pizza com Coca-Cola bem gelada para você. Você vai ter que comer. É minha missão para você. Olha lá, ó. Glória a Deus. A Deus, mais irmão, eu decidi diferente. Depois do culto, agora você vai comprar uma pizza, uma Coca-Cola bem gelada, e vai oferecer para o irmão da igreja, e você vai ficar no jejum. Cadê os glória a Deus? Ué, acabou, glória a Deus? Aí não, a glória para mim mesmo. Essa é a hora que a gente começa a negociar, irmão. A gente começa a negociar com Deus. Não, Deus, mas veja bem. Não, Deus, mas não, tudo bem, eu entendi, mas todas as vezes que Deus nos dá uma ordem, que Deus nos pede alguma coisa, e a gente coloca uma vírgula e depois um mais, é porque nós estamos querendo desobedecer. Desobediente que somos, tentamos convencer a Deus a mudar os seus planos.
Desobediente que somos, tentamos convencer a Deus a mudar o caminho, o propósito, e convencê-lo de que o nosso sonho é melhor. Para que eu possa diminuir, eu tenho que aprender a obedecer a Deus incondicionalmente, sem impor condições. Deus, tá bom, Deus, eu vou comprar a pizza e a Coca-Cola e vou levar lá na casa do pastor. Ó, Senhor, não deu certo. Mas, ó aqui, mas semana que vem eu quero a outra melhor. Mas vamos negociar aí. Porque na verdade, eu não estou muito disposto a obedecer não. Mas se for para fazer um bom negócio, é nós. Se for para no final eu ganhar 30, 60, 100 vezes tanto, aí pode ser, porque deu um bom negócio, aí vale a pena. Agora obedecer só para obedecer, quando eu não ganho nada, quando eu não tenho nada para mim, eu vou ficar no 0 a 0, ainda vou ter que pagar a pizza ainda. Eu podia até fazer um sacrifíciozinho, passar no cartão de crédito, né? Nem que volte o cheque, mas é porque eu vou comer a pizza. Mas agora fazer tudo isso para o outro, e eu nada. É o momento em que a desobediência grita no nosso coração. Há um momento em que nós mostramos, revelamos que não estamos prontos e preparados. Não há espaço para Deus crescer, porque eu ainda estou no centro. Não há espaço para Deus fazer, porque eu ainda estou regido pelas minhas vontades. Ainda estou escravizado pelos meus desejos. Olha aqui, irmão. Uma vez um pastor falou assim, falou de liberdade. Engana-se aquele que pensa que fazer tudo o que quer é livre, não é. Ele é escravo dos próprios desejos. Vou fazer só o que eu tiver vontade. Escravo das próprias vontades. Nem que se destrua, porque as nossas vontades por vezes são destrutivas. E eu vou fazer o que eu tenho vontade, nem que eu me destrua. Olha que caminho ruim. Livre mesmo é aquele que pode agir mesmo contra as suas vontades. Livre mesmo é aquele que pode tomar a decisão de fazer aquilo que é certo, aquilo que sabe que vai levar a um bom caminho. E às vezes nós precisamos de liberdade para obedecer a Deus incondicionalmente. Tem que ser livre para tomar uma decisão de obedecer. Obedecer, olha aqui, irmão, obedecer é melhor do que sacrificar. Eu não vou fazer, mas depois eu peço perdão. Obediência é melhor do que arrependimento. Obediência é melhor do que sacrifício. Então, para que eu diminua, eu preciso aprender a obedecer a Deus incondicionalmente. Senhor, mas o que o Senhor vai fazer? Mas por que o Senhor vai fazer isso? Mas por que eu tenho que comprar pizza e levar lá para o pastor? Estou tentando ainda. Mas por que eu tenho? O que o Senhor quer com isso? O que o Senhor está fazendo? O que o Senhor está dizendo? Então me deixe entender. O que você quer entender, ô desobediente? Tem coisa que é para a gente entender. E tem coisa que é só para a gente obedecer. Diminuir. Obedecer. João, o Jesus, aquele cara que se apresentou, ele está lá pregando, e ele está lá batizando, e todos estão indo com ele, o pessoal não está mais vindo aqui, está indo tudo lá. Mas é importante que ele cresça, e que eu diminua, porque se ele me tomar tudo que eu tenho, é importante que ele cresça. Mas se eu ficar sem ministério, se ele me tirar os meus cargos, se Deus não me der nada, é importante que ele cresça. Eu sou o servo, o dono da noiva é o noivo. Quem possui a noiva é o noivo. E para encerrar, diminuir é aceitar o senhorio de Cristo. É quando eu permito reinar sobre mim. Olha aqui, irmão. Conhece aquela frasezinha? Você tem que aceitar Jesus como? Vamos de novo. Tem que aceitar Jesus como? Isso, único e suficiente Salvador e Senhor. Aceitar Jesus como Senhor e Salvador. E olha aqui, irmão,
E a gente gosta do Salvador. Ah, como gosta. Porque quando a chapa esquenta, olha aqui para mim. Quando a chapa esquenta, quando fica difícil, o casamento destruído, estou perdendo a esposa, estou perdendo o marido, os filhos estão se bandeando para o lado errado. Meu Deus, estou quebrado, gastei tudo, estourei o cartão de crédito, estou endividado. Alguém me salva, por favor. E alguém chega na nossa porta e diz: ó, eu conheço um Jesus que pode mudar a história da tua casa, da tua vida e da tua família. Ele cancela as nossas dívidas. Isso, glória a Deus, irmão. Não tem musiquinha, né? O meu Deus cancela as minhas dívidas. Não é bem assim, irmão, tá? Mas tudo bem, amém. E a gente corre para o Salvador e se entrega. A gente vem para a igreja e chora, ouve a palavra e busca Deus. Eu quero sentir a presença. Ó, Senhor, me salva. E Jesus vem e faz o quê? Hã? O que Jesus faz, irmão? Ele salva. Salva ou não salva? Quem foi salvo por Jesus aí? Levanta a mão aí. Aí. Quem que já foi livre de um enrosco? Jesus te livrou de um enrosco aí? Levanta a mão, quero ver aí. Aí, ó, viu? Ele é o Salvador. E Jesus nos salva. Ele restaura o casamento. Oh, Jesus salvou meu casamento. E Jesus restaura a nossa vida profissional. Agora abriu uma porta de emprego. E Jesus restaura a saúde. Fui curado. Deus fez um milagre. Eu fui curado. É meu Salvador. Como é bom ter um Salvador, irmão. Quem que não gosta de um Salvador? Quando era criança, assistia o filminho do ET. Sabe aquele ET antiguinho lá? Iluminava a pontinha do dedo assim. Aquele minha casa ET. Ah, lembra quem assistiu? Não assistiram, gente? Meu Deus do céu. Procura na internet, então você vai ver o ET. No final era colorido já era colorido. Ó, aqui, assistiu 3 vezes aqui, ó. Eu assisti bastante vezes também. Mas eu lembro que a primeira vez, irmão, passou na TV, eu nem lembro, era de noite. Acho que era na tela quente que passava. E eu só assisti o filme do ET. Cara, eu era criança, sei lá, pré-adolescente. E um menininho, né, encontrava o ET e virava amigo do ET. E o ET tinha uns poderzão, cara. Ele fazia umas coisas doidas. Aí o piazinho andando de bicicleta e o ET ali, daqui a pouquinho começaram a voar, o ET, os dois voando, e o piazinho de bicicleta. Aí eu assistindo, nossa, que legal. E comecei a viajar, né? Ai, que bom se eu tivesse um amigo assim, com poderes, né? Um extraterrestre, um amigo assim. Quem que não queria um amigo extraterrestre? Tinha uma florzinha, a florzinha morrendo, o ET acendeu o dedinho, encostou na florzinha, a florzinha viveu de novo. Que legal. Como é bom ter um amigo que pode resolver os nossos problemas, é ou não é? Tem um amigo em quem a gente pode correr e pedir para fazer coisas extraordinárias, milagres. Pois encontrei Jesus. Jesus é o meu amigo extraterrestre. É o meu ET. Ele não acende o dedinho, né? Mas o que eu peço, ele faz. Ele voltou para casa também. E vai me levar junto com ele, ele disse. É bom ter um Salvador, mas sabe onde nasce o conflito, irmão? É quando o Salvador, ele quer ser também o Senhor da nossa vida. Aí a gente, opa, peraí. Não, Jesus, calma, Jesus. Eu lembro do meme do piazinho, né, com a mãe dele lá. Lespila, calma, Jesus. Não, peraí, não é bem, não mexe aí não. Quero que o senhor venha aqui resolver meus problemas. Não vem da ordem aqui não. Não vem da ordem que aqui na minha vida, quem manda é eu. Aqui na minha casa, eu é que sei o que nós vamos fazer. No meu carro, quem decide a música que vai tocar sou eu. O conflito é quando Jesus quer ser o Senhor, ele vem para desempenhar o senhorio que Deus deu. E a Bíblia diz que Deus o fez Senhor em Cristo. Todos querem um Salvador, mas poucos se rendem ao Senhor. Aceitamos com facilidade o Salvador. Corremos para o Salvador, fazemos promessas, campanhas. Eu preciso de salvação, estou enroscado.
estou com dificuldade, Jesus me salva. Mas para Ele salvar, Ele precisa ser o Senhor da nossa vida. Ele precisa começar a dominar os nossos pensamentos, dominar os nossos posicionamentos. Aceitar a Jesus como o Senhor é colocá-lo para reinar sobre mim, é colocá-lo para reinar sobre as minhas vontades, é colocá-lo para reinar sobre os meus desejos, é colocá-lo para reinar sobre toda a minha vida, inclusive a financeira, como nós falamos hoje aqui já. É importante, é necessário que eu diminua. Existe um conflito entre senhores, olha aqui para mim. O Senhor Jesus, que quer ser o meu Senhor, o meu Rei, e o Senhor Eduardo, dono do próprio nariz, que toma suas decisões e faz o que quer. Quando esse Senhor aqui quer assumir o controle, o outro Senhor se afasta. Se esse Senhor não descer do trono, se esse Senhor não diminuir, se esse Senhor cheio de vaidade, de desejo de ser, se esse Senhor não abrir mão do trono do senhorio e entregar a coroa ao verdadeiro Senhor, então ele não vai crescer. É necessário, é importante que eu diminua para que ele cresça. É importante que eu entenda, se Jesus está fazendo, eu quero participar. É importante saber que eu não tenho que ser o protagonista, porque o protagonista é Jesus. É quando a esposa se alegra naquilo que Deus está fazendo através do marido e não tenta competir com ele. É quando o marido entende aquilo que Deus está fazendo através da esposa e não tenta competir com ela por relevância, não tenta boicotá-lo, não tenta boicotá-la, porque às vezes por vaidade nós queremos boicotar o noivo naquilo que ele está fazendo, simplesmente porque não nos sentimos participantes do negócio. Ah, que ousadia Deus usar minha esposa mais do que eu sou o chefe da casa, eu é que sou o sacerdote. Ó, a vaidade. Mas o dono da noiva